Hoje converso com meu amigo Paulo André Bioni, diretor acadêmico da Miami Ed School. E aí, meus amigos apaixonados por comunicação, marketing, publicidade, propaganda. Eu tenho orgulho hoje de estar recebendo um cara aqui, que vocês já viram aí na apresentação, meu amigo Paulinho. O cara é um orgulho de Pernambuco. Eu vou conversar com ele daqui a pouquinho. Primeiro preciso falar dos meus patrocinadores, né? Senão não teria o programa. Agradecer muito a OOH Brasil, que eu sou sócio, ou seja, eu pago a mim mesmo. Tem a ABAP, Pernambuco, né? Um grande abraço ao pessoal da ABAP. E a Lean, que é a agência Lean. Tá bom? Paulinho, prazer, viu? Tê-lo aqui. Uma honra estar aqui com você. Eu queria que você falasse um pouquinho, e a gente já se conhece há um bocado de tempo, a gente se encontrava sempre pelos jurados da vida, né? Os júris de premiações e tal, que a gente se encontrou, inclusive no CRIA, que você agora é CRIA sua também, né? O CRIA. Sou diretor criativo deles. Me diz aí, como é que começou a sua vida? Você falou bem. Você construir uma carreira criativa, uma carreira na área de comunicação, é uma trajetória, tem um processo, né? Eu comecei aqui estudando na UFPE, do Centro de Artes, né, Publicidade e Propaganda, e eu tinha uma professora de português, a Lili Carvalho, que é uma das melhores professoras que eu já tive na vida, se encantou com o meu jeito de escrever e falou, eu vou te indicar para uma amiga minha. E nada mais, nada menos que era a Cecília, a amiga dela era a Cecília da Grupo 9, que era uma das agências gigantes aqui de Pernambuco. Grande beijo para Cecília. Maravilhosa. E aí, cheguei lá, bati na porta com o cartãozinho dela e ganhei o estágio. Então, minha primeira experiência foi, né, com o pé direito, na Grupo 9. Era uma agência muito estruturada, né? Então eu aprendi muito lá, muito. Meus primeiros passos como redator foi lá, né? E aí, um dia eu fui nas férias fazer um curso de férias na SPM. Eu me encantei. E aí eu voltei para Recife desse curso de férias, pedi transferência, sem saber se eu ia conseguir. E aí consegui a transferência. Fiquei um ano na UFPE. E aí eu já ia ser contratado na Grupo 9, mas eu disse, não, espere um pouquinho que eu quero viver essa experiência de estudar em São Paulo, estudar na SPM, que era o grande marca, né, da educação na nossa área. Eu, quando estava lá, eu conheci uma galera jovem que ia fazer um tour pela W Brasil. E eu sou atirado. Fui atirado pedindo transferência, atirado também e dizer, posso ir com vocês? Mas tem que ser, né? Senão não consegue nada. Exatamente, eu não fui o convidado, assim, eu me convidei. E aí fui. Quando eu fui, as pessoas lá na W, a criação da W falou, poxa, mostraram tudo pra gente e tal, eu fiquei meio encantado. Olha, que pena que vocês não têm mais tanto tempo, porque essa galera que eu conheci ia voltar pra cidade deles. Eu falei, eu tenho tempo. Tô aqui. Aí eles disseram, vem aqui. Aí eu fui, mostrei meu portfólio da Grupo 9, isso é uma coisa que eu agradeço, foi meu portfólio da Grupo 9 que me deu meu estágio na W, porque era o que eu tinha para mostrar. E consegui o estágio. Então dê uma dica para quem está começando agora. Quem não tem um portfólio, você acredita no portfólio, tipo aqueles portfólios fantasma que você cria, você é estudante e tal, né? Porque o cara não teve experiência. O que é que tu Ótima pergunta. Eu sempre digo para os jovens, né, que é grande parte do meu público, você está numa fase que teu portfólio diz um pouco o que você sabe fazer naquele estágio que você está, né, como você pensa criativamente. Então é muito menos sobre peças veiculadas e muito mais sobre como você está naquele momento. Eu tinha um portfólio muito no início e não tem problema, a gente tem que começar de algum jeito. E consegui o estágio na W Brasil. Na época era a agência mais hypada do Brasil. E aí, nesse primeiro estágio, foi uma coisa muito engraçada. Eu consegui fazer um anúncio para a Valizé, que saiu na revista Elle. Naquela época, era revista impressa, tinha toda essa força gigantesca.
Tem que falar primeiro ao pessoal mais jovem, eu quero uma revista impressa. Eu quero uma revista impressa. Que tá Ninguém voltando, sabe, tá virando é. agora material de colecionador, né? Verdade. As pessoas estão cada vez mais imprimindo a experiência de ler O que é muito fisicamente. Tá voltando, Eu tem tenho uma uma geração saudade da ProNews curtindo. quando era impressa, aquele cheiro de Poxa. saída de gráfica, maravilha, né? É muito bom, cheiro de revista. E aí, na época, o Nizam tinha uma coluna e ele elegeu o melhor anúncio do mês, o meu anúncio que eu tinha feito na W Brasil. Eu tomei um susto, assim, foi um negócio emocionante, até hoje eu não esqueço. E aí comecei, aí eu saí da W, o estágio acabou, e aí eu recebi um convite para uma agência que estava começando, de dois gigantes, que era o Luiz Lara e o Stalin Vieira. Somente. E aí eu comecei lá já com o Júnior. Fiquei um tempo lá e aí mostrei minha pasta na Ogilvy. E consegui ir para a Ogilvy. Fui chamado. Mas daí tinha um redator chamado Marcelo Aragão, que era da DM9 nessa época, que gostou do meu trabalho e me indicou na Talent. Aí eu fui mostrar minha pasta na Talent, fui contratado. Aí fiquei 13 anos na Talent, entre redator, diretor de criação. E fiz grandes campanhas, assim, as campanhas que eu sou conhecido. Eu sou um dos redatores da campanha Não é assim uma Brastemp. Ricardo Freire criou o bordão Não é assim uma Brastemp. Mas eu fiz várias temporadas daqueles roteiros de Brastemp. E fiz um filme que a expressão é usada até hoje, que era um filme de sempre Toshiba, contra a pirataria, e era La Garantia Soy Yo, que era um japonês paraguaio, Muito bom. que hoje até seria Lembro politicamente demais. incorreto. Foi. Mas na época fez um sucesso enorme. Até hoje as pessoas dizem La Garantia Soy Yo. Fui consolidando minha carreira na Talent. Na Talent é uma escola. Oh, E aí, menino, aquelas coisas, né? Um telefone tocou de novo. Era o Washington Oliveto, dizendo, eu queria conversar com você. E pra mim, eu falei, de uma coisa tão emocional, eu comecei como estagiário dele e depois de muitos anos depois, ele me chama para ser sênior dele, né? Eu não dá para recusar. que legal. E aí fiquei uma temporada na W Brasil, fui chamado para a Talent, aí a Talent tinha uma agência chamada QG, que era uma agência que eles tinham comprado, e chamaram para levar o Ritmo Talent para lá. Aí eu ganhei essa experiência de diretor de criação, e depois dessa experiência, a Ogilvy tinha uma agência chamada 141 Sorro, que era uma agência que tinha sido criada para atender a Avon no Brasil. E aí eu fui lá para fazer uma concorrência, ganhei a concorrência. E aí eles falaram, a gente quer você aqui. Durante essa trajetória toda, ganhei vários prêmios nacionais. Ganhei Profissionais do Ano, fui um dos redatores mais premiados do Clube de Criação. Sabemos disso. Enfim, então fiz uma carreira de prêmios, mas eu... Todo mundo, se eu dar só esse depoimento, todo mundo que eu dizia, eu vou entrevistar Paulo André Bione. Todo mundo dizia, porra, o bicho é foda. É um orgulho esse cara assim, pernambucano e tal. Assim, como é que entra a Miami School nisso? É Exatamente, é isso que eu ia falar. Eu sempre, muito novo, sempre fui uma pessoa muito observadora, que é também outra qualidade de uma pessoa criativa. Você tem que ter a capacidade de observar. Então eu sempre fui uma pessoa muito atenta a essas coisas e era atento aos meus colegas novinhos, na época eu também era novinho, os estagiários. E olhava eles, olhava algumas coisas que eles faziam, e às vezes se queimavam lá na hora, assim, nos estágios. E eu olhava assim, não é porque eles não são talentosos, é porque não tem ninguém que oriente exatamente o que ele tem que fazer. E eu fiquei com isso na minha cabeça, Aí foi um dia, foi o Washington Oliveto que me inventou professor. Ele tinha mania de me escalar para coisas, então ele falava assim, a W ganhou um prêmio na Argentina e eu tenho que receber, mas vai lá receber. Eu disse, mas Washington, os caras querem você. Não, vai lá você. Vai lá, eu na Argentina. Aí tinha que falar também, aí eu dava palestra. Aí depois ele tinha compromissos que ele tinha que dar palestras em São Paulo. Já indiquei você. E aí eu fui aprendendo a fazer palestra. Fui aprendendo e eu já tinha essa coisa de querer passar conhecimento. Quando eu soube que
a Miami estava chegando no Brasil pela SPM. E aí, de novo, a cara dura. Gente, cara de pau, cara dura que você tem que ter pra tudo. É verdade. Peguei e mandei... Quem não chora não mama. Tem que ir atrás. Aí eu peguei e mandei uma mensagem pra SPM dizendo, eu sou Paulo Debiorni, eu tenho isso de história. Na época eu estava na Talent. Eu tinha 33 anos de idade. E aí recebi um e-mail de volta dizendo assim, vem conversar aqui. Aí eu cheguei lá, falei assim, eu quero dar aula. Aí a pessoa falou, não, eu quero você coordenando além de dar aula. Eu falei, caceta, eu nunca coordenei um curso. De novo a cara de pau. Fui lá e fiz. Fui lá e fui aprendendo a ser professor. Já tem 23 anos. Porque não era somente ser professor. Era coordenar uma área. Coordenar uma área não é fácil. E aí eu fui usar a minha experiência que eu tinha, né, do mundo do mercado de trabalho e dos mestres. E aí a gente começa a falar dos mestres, começa com Ariano, começa com Nelly, começa com Cecília, passa por Washington, passa por Ana Carmen, passa pelo Júlio Ribeiro. Então eu peguei todas essas minhas referências e comecei a imaginar como seria, né, essa mentoria, né, de um curso. Eu fui pegando os bons exemplos que eu tive. E hoje, isso é hoje é um fundamental. sucesso absoluto, né? A Miami Med School, eu acho que já teve um momento que foi a SPM, ainda é uma senhora escola e tal, mas a Miami teve um crescimento assim formidável, né? A Miami hoje é uma referência mundial. A Miami é uma escola internacional com presença nos Estados Unidos, na Europa, Ásia e América Latina. Eu cuido da operação brasileira. A gente já foi presencial, Rio e São Paulo, hoje a gente está online. E a gente ganhou ano passado, pela 7ª vez, a Escola do Ano no Festival de Cannes. A gente é a escola mais premiada do país, no Clio, no New York Festival, no D&D, no One Show. Então, e hoje, grande parte da liderança brasileira são ex-alunos da Miami, né? Assumindo cargos muito altos, né? Para você ter uma ideia, o global do WhatsApp é meu ex-aluno. Essa sua experiência de professor surgiu junto com o coordenador, ou você já dava aula? Eu fazia workshops. Tá. Eu comecei a treinar por causa do Washington, fazer palestra. Aí um dia eu fiz uma palestra e era um negócio de palestras e workshops, essa empresa. E aí eles falaram, quer dar workshop? Aí a empresa vendia você, no caso? Me vendia. Entendi. E aí falou assim, você não quer montar um workshop? Eu acho que você é tão bom de palestra. Também nunca tinha feito um workshop. De novo, cara de pau, cara dura. Fui lá e fiz. Aí deu muito certo. Comecei a pegar gosto. Aí quando surgiu a Miami, me pareceu um formato que casava com as minhas ideias. E aí foi assim que eu pulei de workshop para uma turma que eu tinha ela de um jeito mais, num período mais longo, onde eu podia passar não só os meus ensinamentos, mas treiná-los, né? Porque a formação criativa é uma formação que é treino. Você pode dar muitas teorias que são válidas, você pode mostrar cases, mas se a pessoa não senta e estuda, e o estudar significa não só ver referências, mas sentar e fazer, né? Criatividade é uma coisa que você fica naquela tentativa e erro, até você acertar. Isso é importantíssimo, mas e onde é que entra aí a danada da IA? Eu já ouvia falar do IA há muito tempo atrás, porque eu tenho um parceirão comigo na Miami, chamado Domênico Massareto, que foi CCO da Publicis. E eu lembro muito isso, há uns 15 anos atrás, encontrei com ele no Festival do Clube de Criação, acho que a gente estava sendo jurado e tal, e aí ele falou assim, amigo, eu estou estudando um negócio que vai revolucionar. E aí me explicando que era uma inteligência que ia te ajudar a criar. Na hora eu falei, meu Deus, isso é muito fantástico. Então eu já tinha uma noção que isso ia acontecer em algum momento, por causa desse meu amigo, desse meu parceiro, que também é meu parceiro de negócios,
E ele é o cara hoje do departamento também de IA da Miami. A Miami tem um departamento de IA. Eu acho que o IA ele é fundamental hoje para a gente cortar caminhos. Porque o que a IA faz hoje? A IA é dados. Então, é muito sobre como você usa ela. Porque senão ela vai te dar a mesma resposta. Se você fizer uma pergunta standard, ela vai dar a mesma resposta para várias pessoas. Então, eu acho que o IA é uma arma poderosíssima, não tem mais volta, vai ser um grande parceiro nos negócios, em todas as áreas e na criatividade, não tem dúvidas, mas é preciso você saber como você tira o melhor dela, né? E como você vê, agora mesmo teve um problema de uma premiação africana, né? Que premiaram Como é que você vê essa coisa do uso? Acho que o uso tudo bem, mas o uso tem que ter uma categoria para isso. Eu acho que vai ter. Agora nós estamos falando como jurado. Esse cara é um jurado internacional, eu sou um jurado medíocre. Vai encontrar muito com eles sendo jurado por aí. Você como jurado, você acha que deveria ter uma categoria especial? Já começaram a pensar nisso, né? Já tem subcategorias, inclusive até o CRIA tem subcategoria. E o que Cannes está planejando esse ano é ter uma clareza muito maior das inscrições declararem o que tem ali e o que não tem. Eu assisti uma palestra que eles falaram que já existe um antídoto, que eles chamam de poison, que é quando aquele artista não quer que a IA navegue sobre o trabalho dele. Ele joga aquele poison... Tipo um bloqueio. Tipo um bloqueio. Aí a IA não capta aquela informação. Acho que é o momento da gente precisar aprender a usar para que o trabalho tenha sempre personalidade. Às vezes eu olho no trabalho de IA e acho que esse trabalho de IA é uma mesmice. Né? Porque as pessoas encaram, isso é uma coisa que a gente pensa muito na Miami, e isso muito uma filosofia do Domênico. Você não pode olhar a IA como uma ferramenta, porque ferramenta é fácil de aprender. Não, você tem que olhar dentro dessa ferramenta como eu posso me destacar e não fazer o que todo mundo faz. Porque a gente já está indo para essa outra fase. Está todo mundo sabendo usar a IA de uma certa forma, mas com personalidade, de uma maneira exclusiva, de uma maneira única, de uma maneira que se diferencie dos outros. Eu acho que esse é o grande próximo passo. Como é que o estudante ou até o graduado, como é que ele procura a Miami Med School? Como é que ele entra em contato? Hoje, óbvio que a gente sabe que hoje você pesquisando, você encontra, mas e você está me dizendo que a Miami Med School é um curso completamente online, então é super democrático, que a gente aqui em Recife pode fazer, o cara lá do norte, de São Paulo, como é que funciona isso, André? Olha, eu vou falar isso e vou dar um spoiler. Posso dar? Com certeza. A Miami tem um site, é miamimedschool.com.br, miamimedschool.br no Instagram, e lá você tem todo o nossa lista de cursos, né? Nossas trilhas, que a gente chama estratégia, criatividade e tecnologia. E tem um spoiler. Eu tenho uma coisa, né? Aí a questão de... Eu hoje moro metade do meu tempo em São Paulo e metade do meu tempo de Recife do coração. Que bom tê-lo aqui novamente. Para mim é uma honra ajudar o CRIA a existir, ajudar o pessoal do Sinapro, o Arelê Carvalho, o Ricardinho Lira, mas eu estou em andamento. Eu vou fazer curso presencial meu aqui, solo. Pô, que maravilha! Então isso estou ainda desenvolvendo, mas provavelmente vai ser esse ano, porque eu acho... Eu iria instigá-lo a isso. Então, estou desenvolvendo e eu acho que por eu estar aqui grande parte do tempo, né, dividido em Recife e São Paulo, eu quero contribuir mais aqui. E quero instigar, quero provocar, quero poder também trazer o que eu sei aqui de um jeito local, sabe? É isso. E nesse finalzinho, queria agradecer meus patrocinadores. Sem ele, não existiria o programa de entrevista da revista ProNews. Agradecer a ABAP, Pernambuco, a Lean Agents, a OOH Brasil, da qual eu sou sócio, e a Oficina de Imagens, esse estúdio maravilhoso que a gente está aqui recebendo, o Paulo André Bioni. Tá bom? Até uma próxima oportunidade.